Bom, hoje nós estamos contando com a participação especial de Charlotte. Tá toda arrumada, olha só, tá de colar de pérolas, está de vestido de sereia, né, minha filha? Dê oi pro pessoal. Oi, meus amores! E ela quer participar mesmo do vídeo, ela quer realmente ficar, ó, bem confortável aqui, como vocês podem ver. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu senti muita vontade de vir aqui conversar com vocês, um papo mais leve, mas muito real, sobre o que muda de fato na sua vida depois que você casa. E é algo que muitas vezes não é dito, então eu gostaria de contar para você aquilo que muita gente não conta. E por isso eu tive vontade de sentar aqui no meu sofá, te receber na minha casa. Então pega uma cadeira, fica bem aconchegada aí e vamos conversar sobre isso. Uma das primeiras coisas que eu percebi que muda muito, e com certeza você que vai casar vai perceber, e você que já casou percebeu também, é a responsabilidade. Principalmente para mim, que saí da casa dos meus pais e vim direto para a minha casa, né, com o meu marido, eu senti muito o peso, entre aspas, da responsabilidade, porque agora a vida ela passa a depender de você. E antes você não ligava para coisas que agora você começa a se dar conta. Por exemplo, antes a sua mãe, uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo. Antes a minha mãe ficava sempre dizendo: apaga a luz, menina, a conta vai vir muito alta. E eu não ligava para isso, né? E muitas vezes quando a gente é adolescente ou mais jovem, mora na casa dos pais, a gente ignora. E quando eu vim para cá e eu comecei a pagar contas, a trabalhar, a entender o peso, o valor das coisas, né? O custo que tem tudo, eu comecei a prestar mais atenção nas luzes ligadas. Então eu comecei a me dar conta de coisas que antes não faziam sentido para mim. E isso é sim uma parte da responsabilidade que você assume. E não só isso, mas agora você começa a pensar em tudo. Você começa, sua cabeça basicamente não para. Você começa a pensar em várias coisas. Casa, comida, organização e as contas. Você sempre tem alguma coisa para resolver e você sempre tem alguma coisa para pensar. Parece que a sua cabeça não desliga, que você sempre tem alguma coisa todos os dias e todos os momentos para você resolver. Alguma coisa que depende de você, de vocês, no caso, né? Porque vocês são um casal. Mas eu tô falando aqui mais especificamente para as mulheres, né, que pensam em tudo. A nossa cabeça, né, que pensa em 30 mil coisas e executa 30 mil coisas ao longo do dia de uma vez só, né? E no meio de tudo isso, você vai amadurecendo, você vai crescendo, a sua mentalidade, ela vai mudando, você vai percebendo isso com o tempo. E teve momentos que eu senti, assim, a responsabilidade pesar no meio de trabalho, faculdade, casamento, estabelecendo uma nova rotina de cuidar da casa, de pensar na refeição. Então, todas essas coisas foram enchendo a minha cabeça, assim, de coisas para resolver, para pensar. E por muitos momentos eu achei que eu não conseguiria dar conta de todas essas coisas. E eu me sentia fazendo malabarismo, se é que você me entende. Muitas coisas para pensar, muitas coisas para resolver, muitas coisas para fazer. E eu tive essa tendência a reclamar de certas coisas. Porque a gente fica mesmo assim, né? A gente sente que tá tudo muito pesado, então a gente fica querendo reclamar. Mas foi nesse momento em que eu reclamava, e eu tenho certeza que você já passou por algum momento assim na sua vida, em que você reclamou das responsabilidades, das obrigações que você tinha a cumprir. E foi nesse momento em que eu reclamava que Deus ele me confrontou. E ele me trouxe a lembrança de que as coisas que eu estava reclamando, na verdade, eram as responsabilidades das bênçãos que eu tinha na minha vida. Então, muitas vezes a gente se cansa, e é normal a gente se cansar, tá tudo bem, mas a gente reclama de ter um prato para lavar, quando na verdade você só tem um prato para lavar, porque graças a Deus você tem comida na sua mesa. Você reclama de uma casa para limpar, quando na verdade você só tem essa casa para limpar porque você tem um teto sobre a sua cabeça. Você reclama do seu trabalho, quando na verdade ele paga as suas contas. Com ele você realiza muitos dos sonhos, você conquista coisas para você. Então, eu não estava enxergando que, de fato, às vezes, as bênçãos, às vezes não, sempre, as bênçãos que nós temos na nossa vida, como os filhos, o casamento, a casa, o trabalho, eles trazem consigo responsabilidades que, às vezes, a gente pode sentir como se fosse um peso. Mas nós precisamos entender que a nossa ótica, ela precisa estar nisso. Quantas bênçãos eu tenho? E quando a gente conta as bênçãos que tem na nossa vida, a gente entende que se a gente não tivesse aquelas coisas, aquelas responsabilidades, provavelmente estaríamos muito tristes, porque não teríamos tantas coisas boas nas nossas vidas. E falando de responsabilidade, né, dentro do casamento, cada um vai dividir a responsabilidade da forma como bem entende. Não existe uma regra, pode ser que os dois trabalhem fora, pode ser que a mulher fique em casa, cuide da casa, cuide dos filhos, e o homem trabalhe fora, e não quer dizer que a mulher não esteja trabalhando, porque o trabalho, viu, minha gente? Cuidar de uma casa e manter tudo em ordem. Então, a forma como vocês vão se reorganizar aí dentro de uma casa, né? Não importa. O fato é que existe
uma vida. Existem contas, existe uma casa para organizar, existe uma comida para ser feita, existe uma louça para ser lavada. Então, existem coisas para fazer e o fato é, a responsabilidade dos dois aumentam muito. O casamento, ele traz, sim, esse fator da responsabilidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas também, a gente não pode esquecer que essa é a vida que nós escolhemos. Se você escolheu casar, você também escolheu aceitar as responsabilidades. Tudo vem com as partes boas, com as obrigações e com as partes ruins também, que você vai ter que aprender a lidar com a parte ruim um do outro. Então, o importante é você ser grata e aprender a lidar com isso, a responsabilidade. E quando eu falo parte ruim, não é que a vida de casado seja ruim, mas você vai ter que aprender a lidar com os defeitos do seu marido e o marido vai ter que aprender a lidar com os defeitos da sua esposa. Eu sei que nós mulheres somos perfeitas, mas os maridos vão ter que aprender a lidar com toda essa perfeição que nós temos, não é mesmo? Um outro fator que muda muito na sua vida é a questão da convivência, mas eu acho que isso já era meio óbvio, né? Quando você casa e você vai morar com a pessoa, né, que foi o meu caso, eu comecei a morar com meu marido depois que a gente se casou, então tudo muda muito. E pra mim, essa mudança foi extremamente positiva, porque no namoro a gente só se via 1, 2 vezes no máximo por semana. Eu acho que a época que a gente mais se viu foi a época que a gente estava organizando casamento, porque tinha degustação, tinha algumas coisas para resolver, né? Então a gente se via um pouco mais. Mas geralmente, assim, era 1, 2 vezes por semana, final de semana, né? Então tudo fica muito diferente. E o fato de estar dentro da mesma casa com outra pessoa, isso deixa o relacionamento, claro, muito melhor, né? E depois que a gente começou a trabalhar em casa, principalmente, assim, depois que a gente começou a trabalhar os dois em casa, isso se tornou muito melhor, porque agora a gente consegue ter muito mais tempo de qualidade. Então a gente consegue almoçar junto, a gente para ali, assiste um filminho, a gente acaba podendo, né, ter a liberdade de dormir mais tarde, acordar um pouco mais tarde, né, jantar junto, então a gente faz todas as refeições, a gente se vê o dia todo, né, a diferença é que cada um fica num cômodo da casa fazendo suas obrigações, mas sempre que a gente quer ali, a gente pode conversar, pode resolver alguma coisa, pode ficar junto, e isso é algo ótimo. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Então, com a convivência, também você vai ser exposto a ver, né, os pontos negativos que no namoro, né, aquela paixão do namoro, não te permitia enxergar. Então, agora você vai começar a ver as manias do outro, né? O tempo que ele passa trancado dentro do banheiro, as mulheres, ele tá gravando ali atrás e ele tá rindo porque ele sabe que é verdade. E as meninas aí vão me entender, né? Gente, uma dica, já fica um adendo aí, viu? Quando vocês forem escolher a casa de vocês, pelo amor de Deus, não façam esse erro que é ter um banheiro só na casa. Pelo amor de Deus. Que é você fazer o quê? Você vai pedir para ele trocar uma lâmpada, ajeitar não sei o quê, e você vai ficar pedindo um pouquinho, amiga. Acontece. Fazer o quê, né? Então você vai se deparar com essas coisas, o homem vai se deparar com várias outras coisas. Não vou saber dizer, né? Porque eu sou perfeita, né? Brincadeira, gente. Mas assim, você sempre vai se deparar com coisas que você gosta e coisas que você não gosta. E agora é o momento de vocês colocarem o amor e a decisão de vocês à prova, que é vocês superarem esses probleminhas, esses defeitinhos, essas coisinhas, nessas manias que vocês dois vão ter. Então, um vai ter o trabalho ali de estar superando, de estar ajustando, conversando e aprendendo a lidar um com o jeito do outro, estarem construindo ali um relacionamento que fique bom para os dois sempre. Terceira coisa que acontece muito na vida de quem acabou de se casar, de quem acabou de iniciar uma nova fase, são as perdas. Então, muitas vezes, e aconteceu muito com a gente, você perde algumas amizades na sua vida, algumas pessoas, elas se afastam de você. E, gente, de verdade, eu não sei muito explicar para vocês por que isso acontece. Talvez isso seja pela falta de interesse nos mesmos assuntos, seja pela mudança de prioridade, né? Você agora tem uma nova prioridade e a pessoa não tem a mesma temática que você ali, não tem a mesma conversa, não são os mesmos ambientes, né? Falta mais tempo. Então, agora, no início de casamento, principalmente, você quer ficar muito ali com o seu marido. Eu acho que isso faz com que você acabe se distanciando sem querer mesmo, mas aos poucos você vai se distanciando de certas pessoas. E aí, isso vai sendo algo que acho que nenhuma das partes vai sabendo lidar. E outras pessoas simplesmente se afastam de você do nada. Então, isso acontece, né? As amizades, elas vão mudando também, isso é normal. Tem pessoas que ficam, tem pessoas que vão, tem pessoas que vão chegar novas, né? Então, as relações, elas vão mudando ali ao seu redor também. Isso faz parte do ciclo da vida em si, né? Mas essa mudança de fase do casamento parece que ela
antecipa certas coisas. E outra perda, que não é uma perda ruim, mas é mais uma renúncia, é o fato de que você para de pensar só no eu e começa a pensar no nós. Então, isso mexe com as decisões do dia a dia, com os planos do futuro e até com aquelas coisas assim de comprar algo, fazer uma viagem, sair ou não sair. Então, vocês passam a decidir tudo juntos porque vocês se tornam agora uma só pessoa. Então, não existe mais só a sua vontade. Você precisa levar em conta, né, a vontade e a decisão em conjunto precisa ser dos dois. Então, você precisa levar em conta a vontade do outro também e não só a sua mais. Para finalizar, eu quero te responder a grande pergunta. Vale a pena? E sim, gente. Para mim, a resposta sempre será sim, vale muito a pena. Porque apesar das dificuldades, dos ajustes, dos problemas que vão surgindo, das crises que vão surgindo ao longo, né, desse percurso, dessa jornada de casados, existe sim um lado em que você vai ter alguém ali com você, alguém para amar você, porque esse é o objetivo. Se algo estiver menos do que isso, é porque está errado, não é o padrão. O padrão correto é você ter alguém que vai amar você acima de todas as coisas, que o marido ame a mulher acima da própria vida, que ele dê a vida por ela, que a sua esposa honre seu marido, cuide do seu marido. Então, esse é o objetivo do casamento. É os dois se tornarem um, os dois se unirem em um objetivo e a mulher auxiliar o seu marido e ter o propósito dos dois ali fluindo de uma forma linda e harmoniosa. Então, o casamento, sim, ele é uma bênção. O casamento, ele é algo de Deus. O casamento, ele é algo bom. Ele é um projeto que não é um projeto falido, apesar de hoje vermos muitas relações se partindo, o casamento ele é um projeto sólido e é um projeto bom. Então, realmente, se eu pudesse, se fosse um produto e eu pudesse te indicar, eu te indicaria sim você casar, você fazer essa aquisição aí para sua vida, você formar a sua família, você encontrar o amor para sua vida, porque não tem nada melhor do que você sonhar e você realizar esse sonho junto com outra pessoa. Isso é uma grande realização, você passar tanto tempo desejando algo e finalmente você ver algo e ter alguém para compartilhar com você, você vê aquele algo, né, concretizado e ter alguém para compartilhar essa alegria com você, para chorar as dores com você também. Então, com certeza, vale a pena. E agora eu quero que vocês me contem o que é que mudou na vida de vocês, que já são casadas, né? O que é que mudou aí? E se você está noiva, qual é a sua expectativa? O que é que você acha que vai mudar? Porque além dessas coisas, são muitos outros detalhes que mudam também. Então, comenta aí o que você acha que vai mudar, o que você acha que vai continuar igual. Quero muito ler os comentários de vocês. E depois, se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso responder também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade e compartilha com a sua amiga que vai casar ou que já é casada. E é isso, meninas. Um beijo e até o próximo vídeo.